Oi, professor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, eu e meu grupo, que é o grupo 12, viemos apresentar o nosso trabalho, que tem o tema como otimização de investimentos. E os integrantes do nosso grupo sou eu, Rian, o Emerson, a Isabela, o Ian, o Pedro e o Rafael. Gente, começando com a introdução aqui. Bom, para o problema, na verdade, a gente acabou pegando um estudo, né, realizado pela B3, que é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, e a gente viu que houve um crescimento de 43% no número de investidores do primeiro semestre de 2021. Né, e com isso a gente vê que esse aumento efetivo de investimentos, ele causou também um aumento, né, do número de curiosos e de interessados na eficiência dos ativos, e com isso o próprio funcionamento da Bolsa, né, ele acabou aumentando. Então, por se tratarem também de objetos dotados de inúmeras variáveis aí, que estão super em evidência, né, a gente quis pegar um pouco dessa parte e tá, né, junto ao método Simplex aí, que é aquela nossa forma de resolver os problemas, a gente quis pegar ele principalmente no sentido, né, da gente entender que é alguma coisa que a gente consegue estar aplicando, e mais do que isso, que a gente conseguiu ali estar modelando, né, com base nos métodos, com base em tudo, desculpa, que a gente acabou aprendendo na aula, né, a questão de formulação, e etc. Né? Então, a gente acabou modelando o problema, né? Na verdade, aqui a gente chegou a um enunciado razoavelmente simples, né? Em que o investidor ali, a gente deu para ele uma disposição de um capital, né, de R$ 1 milhão, né, que vai ser destinado a investimentos de renda variável e de renda fixa. E aí, com isso, o investidor separou 30 ativos da Bolsa de Valores brasileira, né, com o intuito dele estar maximizando seus ganhos. Então, para isso, a gente acabou, né, estabelecendo funções, estabelecendo riscos, limites, né, tudo de acordo ali com o método Simplex. Olá, professor, eu sou o Emerson e eu vou apresentar aqui a proposta e um pouco da modelagem. A nossa proposta é conseguir montar uma carteira de investimento que vai maximizar os ganhos do investidor. E para isso foram escolhidos aleatoriamente 29 tickers de empresas da Bolsa. E após pegar esses dados, nós passamos para um código em Python, que pegou os dados históricos de todas essas empresas pelo período de um ano, desde 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021. E dentro desse código de Python, nós conseguimos pegar os retornos médios e as oscilações também, que seriam o nosso risco. Esse aqui é o nosso enunciado. Então, o investidor tem à sua disposição um capital de R$ 100.000, que vão ser destinados a investimentos de renda variável e renda fixa. Ele tem como objetivo maximizar seus ganhos e ele é seguido de algumas restrições. As primeiras restrições são que um ativo não pode ter um investimento maior de R$ 5.000, com exceção do ativo da Gol, e o de renda fixa, que eles têm um limite de até R$ 10.000. O investidor ele também está proposto a tomar um risco, né, de 80% do seu capital. Na função objetivo, nós usamos a variável x como quantidade investida em cada ativo. Então, por exemplo, o x1 seria a quantidade de dinheiro investido em Banco do Brasil, e assim por diante. Então, o x2 seria a quantidade de dinheiro investida no ativo 2, até o 30, que seria o de renda fixa. E com isso foram pegos os retornos que tivemos no Python. Então, pegamos os retornos médios de um ano e distribuímos para cada variável. Então, o rendimento médio de um ano de Banco do Brasil, por exemplo, foi de 0,6%. Isso foi feito multiplicando os seus rendimentos pela variável, fazendo a soma. Agora, partindo para as restrições, foram propostas 3 restrições. O risco ele só pode ser de até 80%, o capital investido não pode ultrapassar os R$ 100.000 e os ativos possuem um limite de investimentos. Para a modelagem da função risco, nós pegamos também, no código de Python, as oscilações que os ativos tiveram durante o período de um ano, e assim como fizemos na função de ativo, nós pegamos o risco e multiplicamos pela variável e somamos esse resultado. E vale ressaltar que, no final, essa equação toda ela deve ser menor ou igual a 80.000, que seria o risco que o investidor está disposto a tomar. Na próxima restrição, nós temos o limite do capital. Então, o investidor ele tem à sua disposição apenas R$ 100.000, por isso que a soma de todos os investidores, a quantidade de investimento total não pode ultrapassar os 100.000, por isso o sinal de menor é igual a 100.000. Agora, partindo para o último conjunto de restrições, foi que o investidor, ele até o ativo 1 até o ativo 28, ele não pode investir mais que R$ 5.000. Então, as restrições seriam que x1 seria menor ou igual a 5.000, isso até x28. E a partir do x29 e x30, ele poderia investir até R$ 10.000 nesses ativos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o método de solução. Para resolver esse problema de programação linear, a gente usou o Solver Simplex, que é disponibilizado gratuitamente pela IBM.
que é uma plataforma. Bom, a primeira parte do método em si é como ele funciona à base de comandos. Esse programa, a gente precisa programar ele. E o primeiro passo é nomear a nossa problemática. No caso, a gente colocou investimentos.pl. Depois de fazer isso, a gente tem que indicar se o problema é de maximização ou de minimização. No nosso caso, foi maximização. E depois disso, a gente adiciona a nossa função objetivo, que já foi citada antes. Depois disso, tem que adicionar as restrições do problema, né? Que maneira a gente faz isso? A gente coloca o comando subject_to e adiciona todas as restrições, que já foram citadas anteriormente também. E depois disso, a gente tem que adicionar o comando end, que finaliza o programa e indica que a gente não vai adicionar mais nenhuma variável nem restrição. E agora, com o comando optimize, de otimizar, né? Ele dá várias informações em relação como foi resolvido em si. Daí, depois disso, para a gente saber informações mais detalhadas, a gente usa o comando display solution, que aí a gente pode escolher entre várias opções, e no caso a gente escolheu a de variável e a da função objetivo, que dessa forma mostrou para a gente todas as variáveis que estão no ponto ótimo, então todas as cartelas, né, para a gente conseguir montar todos os ativos, a gente conseguir montar nossa carta, e a função objetivo, que no próximo slide eu mostrei com mais zoom, para enxergar melhor. E mostrando aí a nossa função objetivo, deu 78.081, isso é o lucro. Agora, os experimentos computacionais. A fim da gente ver novos cenários e possíveis soluções para o nosso problema, a gente alterou alguns parâmetros para conseguir trazer essas opções. E o cenário que a gente criou foi o cenário 2, onde o que a gente mudou foi dobrar o valor máximo que um ativo pode investir. Então, os que eram 5.000 ficaram 10.000, e os que eram 10.000 viraram 20.000. E com isso a gente fez todos os passos do simplex novamente e chegamos ao resultado que a função objetivo, que é o lucro, que ficou 121.615,5, e esse foi o lucro gerado do cenário 2. Já no cenário 3, a gente resolveu mudar um pouco o orçamento máximo, que antes era de 100.000, se tornou 50.000. E o lucro desse cenário foi de 60.930. E comparando tanto o resultado do cenário original e do cenário 2 e 3, foi possível perceber o empate entre o cenário 2 e o cenário 3 na porcentagem de lucro gerado, de 122%. E agora um gráfico para representar de maneira mais visual. Daí fica bem nítido a questão do empate. Bom, agora eu vou apresentar a análise de sensibilidade do nosso projeto. Eu queria começar falando um pouco sobre os ativos da Bolsa, né, de valores, eles possuem retornos variáveis. Então, cabe a gente imaginar como ficaria a solução ótima com alterações no segmento dos ativos, né. A solução calculada permaneceria ótima? Se a gente for pensar na função objetivo, a gente pode já imaginar que não. Então, as alterações no segmento dos ativos impactariam o lucro, né. E talvez seja necessário revisar a disposição dos ativos a fim de manter a lucratividade. Então, para poder fazer esse cálculo, a gente tem a opção dentro do próprio solver, né, que a gente escolheu, de fazer a análise de sensibilidade, né, que seria para justamente facilitar esse recálculo, né. E dentro dessa análise de sensibilidade, a gente tem algumas colunas. A coluna down seria quanto o coeficiente da variável pode reduzir e ainda assim continuar na função ótima. A coluna up seria quanto o coeficiente pode aumentar e continuar compondo a solução ótima. O current seria valores apresentados pelo coeficiente na solução ótima. O reduced cost seria quanto a função objetivo será reduzida para cada unidade a mais da variável a partir do zero. E aí, colocando em exemplo, né, a gente pode pensar, por exemplo, na variável x1, e, por exemplo, o valor dela como menos 0,0680. Se a gente olhar a coluna down, está como menos infinito, ou seja, ela pode diminuir infinitamente e não vai alterar nada na função objetivo. Da mesma forma que ela só pode subir até 0,1162, porque caso ela aumente mais do que isso, ela vai impactar na solução. E aí, aí seria justamente o reduced cost, né? Que daí a cada unidade que ela vai aumentar, ela vai impactar menos 0,1842 na solução. Outra análise que a gente pode fazer em cima da planilha, né, obtida, é que só as variáveis nulas na solução ótima se aplicam ao custo reduzido. Então, só elas vão impactar na função objetivo a cada unidade a mais. Com isso, o interessante da análise de sensibilidade é justamente a gente poder visualizar de forma mais completa, né, como as mudanças nas variáveis impactariam a solução, sem que você tenha que calcular cada caso, e, enfim, então acaba facilitando muito, né. Bem, essa foi a apresentação do nosso trabalho, e foi muito interessante poder colocar na prática algumas questões estudadas, e ver que isso se aplica a casos do nosso cotidiano, né. Então é isso, eu queria agradecer aqui por todos, e muito obrigada novamente.
Oi, professor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, eu e meu grupo, que é o grupo 12, viemos apresentar o nosso trabalho, que tem o tema como otimização de investimentos. E os integrantes do nosso grupo sou eu, Rian, o Emerson, a Isabela, o Ian, o Pedro e o Rafael. Gente, começando com a introdução aqui. Bom, para o problema, na verdade, a gente acabou pegando um estudo, né, realizado pela B3, que é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, e a gente viu que houve um crescimento de 43% no número de investidores